Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas novamente ao canal. Hoje vamos fazer um vídeo diferente, um vídeo tira dúvidas. Eu anotei aqui, ó, as muitas dúvidas que vocês deixaram nos comentários durante o nosso aquecimento. Pra quem não sabe, semana que vem, dia 30, 31 de janeiro e 1º de fevereiro, vai ocorrer a imersão da costura sem cálculo, que é um evento com 3 aulas online gratuita, onde eu vou ensinar você a modelagem, corte e costura de uma peça. Você vai do zero a peça pronta, de um jeito simples, sem nenhum cálculo matemático. Quem ainda não se inscreveu, dá tempo, clica no link que tá na descrição e fixado aí nos comentários. Então eu anotei aqui essas dúvidas, algumas, gente, eu não vou responder aqui, porque tinha muita dúvida que vocês tinham feito que já tinha vídeo. Então, vamos terminar, essa semana vai ser a nossa última semana, né, de aquecimento, e vocês vão ter um tempinho aí no final de semana que vocês podem dar uma olhada. Então, se eu não respondi aqui vocês, dá uma olhada que provavelmente já tem vídeo. Na verdade, até os que eu vou responder aqui já tem vídeo, mas vamos lá, né? Então, anotei algumas coisas aqui para poder tirar as dúvidas de vocês, pra gente chegar lá preparado. Vamos começar com a pergunta que mandaram. Qual agulha para a peça da imersão? Essa questão da agulha a gente já falou, tem vídeo aqui no canal. Não tem como eu te falar qual agulha que você vai usar, porque eu não sei que tecido que você vai usar. Então, a agulha você vai escolher de acordo com o seu tecido. Vai fazer sua peça da imersão num tecido mais fino? Agulhas mais finas, né? Numeração mais baixa. Vai fazer, de repente, aí num linho, num jeans, aí você vai ter que usar agulhas mais grossas. Então, só tem como saber se a gente souber o tecido. Então, você que tem que escolher, mas a gente tem aí vídeo ensinando a escolher direitinho, tá? Qual o tipo de viés que vai na renda? Eu acho que é por conta daquela peça que a gente mostrou. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, essa, né, que eu tinha mostrado pra vocês, que eu falei que o acabamento por dentro era todo de viés. Quando vocês forem fazer uma peça assim, com acabamento em viés, vocês podem usar de tecido. No caso aqui, eu encontrei... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá vendo? Eu usei um tecido bem parecido, com a cor bem parecida. Não usem viés comprado, que são aqueles ali que a gente compra de rolinho que são duros, porque ele não é confortável no corpo, não fica legal. E com o tempo você vai lavando aí, ele fica todo feio, ele esgarça, sabe? Que ele vai soltando os fiapinhos e rasgando. Então vocês podem usar o viés comprado, contanto que seja viés de gorgurão, viés de cetim, ou então façam com o próprio tecido, que fica bem bom também e fácil de fazer, né? E econômico. Folga de vestibilidade é frente e verso? Sim, gente, eu acho que até esqueci de comentar com vocês lá, porque eu acrescentei só no molde, né? Mas quando a gente for fazer nas peças, eu explico certinho. Sim, quando você tem um molde, você colocou, se você pegar o molde, né? Frente e costas, se for diferente. Por exemplo, a minha frente tem recorte princesa, e a minha parte de trás é uma pence simples. Então, eu vou acrescentar a folga de vestibilidade, a gente vai colocar nos dois. A mesma quantia que você colocar em um, você coloca no outro. Porque senão a parte de trás vai ficar mais pequena que a frente, ou vice-versa. Então, sim, tudo que você acrescentar ali de folga na frente, você coloca atrás também. E na manga, tá? Não esqueçam da manga. Para fazer a pence, dá pra fazer pence na costura sem cálculo? Dá, sim, claro que dá, a gente já viu eventos passados, inclusive a gente fez uma pence, na verdade a gente não fez pence, a gente fez o recorte princesa, que é uma pence que vem até na parte de cima. Todas as peças que eu tenho aqui são feitas na costura sem cálculo, dá pra fazer o que você quiser com a costura sem cálculo. A costura sem cálculo nada mais é do que montar um molde sem calcular, mas a parte da costura é a mesma coisa que qualquer outra, então você pode fazer qualquer coisa. Dá pra fazer pence, recorte princesa, recorte embaixo do busto, dá pra fazer godê, vazê, o que vocês quiserem, tá? Então, fica aí a dica. Qual a cor de linha que combina com qualquer tecido? Bom, com qualquer tecido, só a linha transparente. A gente já falou, né, da linha invisível. Eu acho que não tem uma linha. É uma questão de gosto. Tem gente que gosta de usar, por exemplo, aqueles tons de bege e diz que dá pra costurar tudo com aquilo. Eu não curto muito não, gente. Eu vou falar que é uma coisa pessoal minha. Branco pra mim tem que ser branco, preto tem que ser preto, rosa tem que ser rosa. Então eu sempre... o que eu indico vocês fazerem? Deixa eu até pegar aqui pra vocês verem. Quando vocês forem fazer uma cor muito diferente, vocês compram linhas assim, ó. Ah, até peguei a invisível por acaso. Quando vocês vão fazer uma barra, Poliane, vou costurar uma peça como essa. Não quero comprar um cone grande dessa cor. Vocês podem usar, assim, um bege na parte de dentro e depois, nos acabamentos, nas barras, vocês comprem, assim, pequenininha, no tom do tecido. Eu não gosto muito de colocar linha colorida, não. Ou então, vocês podem usar essa aqui, ó. Eu já expliquei pra vocês também no canal, que é a nossa linha invisível. Estão vendo, ó? Se colocar aqui, totalmente invisível.
Então, essas aqui vocês podem usar em qualquer tecido, certo? Como lubrificar a overlock chinesinha? Vocês vão lubrificar do mesmo jeito que a gente fez a doméstica, só que vocês não precisam desmontar. Vocês abrem ali as partes que der, limpa bem as laçadeiras dela, tá? As laçadeirinhas ali que pega muita sujeira, principalmente as overlock, elas cortam. Então, fica muito fiapinho de tecido. Mas é a mesma coisa. Coloca, pega um pincel, limpa bem, coloca em todas as engrenagens. Eu nunca usei a chinesinha, eu não sei dizer pra vocês se ela tem reservatório de óleo. Mas a overlock industrial, vocês não precisam lubrificar, tá? As máquinas industriais, elas têm reservatório. Se um dia vocês quiserem, eu posso até mostrar aqui pra vocês. Tem alguém aí que tem máquina industrial? Quiser, deixa nos comentários que a gente faz um vídeo falando sobre isso. As máquinas industriais, elas têm reservatório, então você não precisa fazer igual a doméstica, ficar colocando óleo nas engrenagens. Você só coloca ali o óleo no reservatório e ela mesma joga bomba ali quando você movimenta, ela tem uma bombinha que ela espalha o óleo por toda a máquina, então você só tem que colocar no reservatório. A chinesinha, eu não sei se tem reservatório, eu nunca usei, mas se não tiver, é só você fazer igual a doméstica, limpa bem e coloca uma gotinha de óleo nas engrenagens. Não coloca perto do calcador ali dela pra não passar no tecido, tá? Minha máquina não tem essas pecinhas. As pecinhas que vocês devem estar falando são os calcadores, né? Que são esses aqui. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó. Esses aqui, né? Provavelmente ela quis dizer sobre essas pecinhas. Essas pecinhas aqui, gente, se a sua máquina não tem, provavelmente algumas máquinas vêm com algumas, ó. Vocês podem comprar separadamente. Vocês podem comprar de um por um, ou vocês podem comprar o kit assim. Esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá? Vocês acham no Mercado Livre, Shopee, mas vocês acham eles também individual em lojas de artesanato, aviamentos, coisas aí pra máquina. O que mais que temos pra falar aqui? Não tenho galoneira. Dica para fazer barra em moletom e malha. Já tem vídeo aqui no canal. Vocês podem usar agulha dupla, então dá pra fazer barra em malha na doméstica, dá pra rebater elástico. A gente explicou tudo que dá pra fazer, então usem agulha dupla para poder fazer aí a parte de malharia. Ela tem o mesmo acabamento, não é exatamente igual, né? Mas ela fica com um acabamento muito bonito, bem parecido com a da galoneira. Qual a metragem do tricoline para a peça da imersão? Gente, não tem como eu te falar também, a gente já falou sobre isso. Volta lá no vídeo que a gente falou dos tecidos, que eu expliquei direitinho como vocês fazerem isso. Não tem como vocês terem referência numa peça minha. Eu falar pra você, ó, compra 1 metro que dá, compra 2 que dá. Vocês lembram naquela peça, naquele vestido que eu ensinei a fazer a modelagem com o prato no ano novo? Eu coloquei lá que eu tinha usado meio metro. Um monte de gente falou, imagina, meio metro não dá, não tem como. Tem como, porque eu uso 34. O meu quadril é bem estreito, eu uso 34, às vezes 36. Então depende muito do seu tamanho. Tem gente que é maior, tem gente que é menor, então o tecido vai mudar de acordo com o seu tamanho. Como que você pode fazer para você escolher o tecido certo aí, a metragem certa, sem desperdício, nem para mais nem para menos, né? Não ficar no prejuízo. Faz primeiro a modelagem e mede no TNT. Sempre tem um TNT, que é baratinho em casa, deixem uns 2 metros TNT. E é só nas primeiras peças que vocês vão ter dúvida. Porque depois que vocês cortaram um vestido, por exemplo, eu comprei 1,5 metro, deu certinho. A próxima vez que você for fazer um vestido, você já vai saber que 1,5 metro vai dar certinho, tá? Mas pra quem tá começando e tem dúvida, faz o molde primeiro, mede, aí vocês não precisam nem medir no tecido. Vocês podem medir até no lençol que vocês têm aí. Geralmente o tecido tem 1,5 de largura. Então, dobra aí o seu lençol com 1,5 de largura, posiciona o molde em cima e mede quanto de altura você precisa comprar. Mas, mais ou menos aí a média, né, vai ser 1,5 metro, tá? Mas, como eu falei pra vocês, depende. Se a pessoa é plus size, por exemplo, pode ser que use um pouquinho mais. E se é bem magrinha, às vezes 1 metro pode dar. No meu caso, dá e sobra. Tem que lavar o tecido. Uma ótima dúvida, e muita gente tem essa dúvida. Eu não lavo, tá? Mas aconteceu uma única vez, nesses quase 20 anos aí, acho que mais de 20 anos que eu costuro, uma única vez que encolheu e eu perdi a peça porque eu não tinha lavado. Então, como que a gente sabe se vai encolher ou não vai? É muito pela qualidade do tecido. Onde eu compro, eu já tenho confiança, então nunca aconteceu de encolher. Uma vez que eu comprei num outro lugar, e aí era uma peça com... Era um tecido bonito, parecia uma sarja, mas era com elastano. E aí quando eu lavei, encolheu. Então, na dúvida, lava. Só que não adianta só jogar ali na água, lava mesmo, tá? Põe o tecido lá, lava. Só que antes de vocês cortarem depois, se você quiser optar por lavar, né? Vocês têm que passar o tecido. Não vai cortar tecido todo amarrotado, que vai dar diferença aí na sua modelagem, certo? Não entendi. É Oxford ou Oxfordine? Acho que é quando a gente falou lá dos tecidos.
existe Oxfordine, tá? O Oxford é um tecido, o Oxfordine é outro tecido. O Oxford não dá pra gente fazer a nossa peça de imersão. Até dá, mas vai virar um jaleco. O Oxford parece jaleco, ele é duro. Agora, o Oxfordine, eu acho que eu tenho aqui. Deixa eu olhar. Tem tanta coisa aqui, gente. Esse aqui é o Oxfordine, eu acho que esse é. Oxford eu não tenho, não tô vendo. Deve estar lá pro outro lado. Esse aqui é o Oxfordine, ó. Tô vendo? Ele é bem macio. Então, o Oxfordine dá pra fazer a peça da imersão. Porque ele é bem fininho, bem macio. O Oxford não. O Oxford ele é muito grosso e duro. Ele vai parecer aí que você fez um jaleco, tá? Se eu usar a camiseta de malha para fazer a base, tenho que fazer a peça em malha? Não! A nossa base não tem nada a ver com a peça que a gente vai fazer depois. A nossa base é somente a base. Por isso que a gente faz o teste de modelagem, que eu vou ensinar vocês aqui também. Então, se você vai copiar de uma camiseta para fazer a sua base, mas dali daquela base, você pode, por exemplo, tirar essa peça aqui, que não é malha. Você pode, por exemplo, tirar essa peça aqui, que não é malha, né? Esse terninho aqui não é de malha. Que mais? Você pode tirar essa peça aqui, que não é malha. Então, a base vai ser só a base para os próximos moldes. Não vai ter que fazer de malha não, tá? Mas isso aí a gente vai ver depois. Esse é o método que eu ensino ali para minhas alunas. Vai ficar mais fácil depois da imersão, quando vocês cortarem a peça e ver a peça pronta, aí vocês vão entender melhor. Mas não, as peças não vão ter que ser de malha, não. Mas pode ser de malha também, tá? A base vai servir para qualquer coisa. Não gosto de copiar peça pronta. Ótimo, gente, porque a gente não vai copiar, a gente vai fazer o molde. A costura sem cálculo, já falei, vou repetir para vocês, não é copiar uma roupa pronta. Muita gente acha, não, eu não gosto desse negócio de sem cálculo, é porque é copiar roupa. Não. Tem, sim, outros métodos que copiam, mas a costura sem cálculo... Vou contar um pouquinho pra você do que é a costura sem cálculo de fato. Ela foi desenvolvida por mim, com as minhas dificuldades. Por quê? Eu não conseguia fazer o método tradicional, só que quando eu copiava, eu só conseguia copiar uma roupa só. Por exemplo, se eu tivesse uma camiseta, eu não conseguiria fazer esse casaco aqui. Por quê? Porque eu tinha que ter esse casaco pra me copiar. Então, se eu não tinha, se eu via na loja, eu não conseguia fazer, porque eu não tinha ele. Então, copiar roupa é quando você pega uma e faz outra igual. A costura sem cálculo, não. A costura sem cálculo, a gente faz a modelagem e constrói qualquer outra roupa. Você não precisa ter. Daquela camiseta, a gente consegue fazer até mesmo um vestido de festa. Um vestido de noiva. Então, ele só serve de base. A gente tem ali modelagem. Não é copiar roupa, não. Então, pra quem acha que a costura sem cálculo é copiar roupa, tá errado, tá? Então, é um método que eu desenvolvi aí, visando as dificuldades que eu tinha, porque eu percebi que muita gente tinha a mesma dificuldade que eu, e eu desenvolvi esse método aí para facilitar o nosso dia a dia na costura. Agulha dupla tem numeração? Sim, falamos também. Se tiverem dúvidas, dá uma olhadinha na aula lá das agulhas. Ela não só tem numeração, como ela também tem distância de uma para outra, tá? A gente explicou direitinho lá, 2 milímetros, 3 milímetros, mas sim, elas têm numeração. Não consigo usar a dupla. Não consigo usar a agulha dupla embaixo, pega na bobina. Tem um vídeo, acho que de um dos primeiros vídeos aqui do canal, quando a gente ainda era minha mãe costureira. Vocês lembram da minha mãe costureira, quando eu ensinava algumas roupinhas de criança? Eu explico exatamente sobre isso. Algumas máquinas, a mini máquina, por exemplo, é uma dessas. Se você usar a agulha dupla de 4 milímetros, que seria 2 milímetros, é como se fosse, ó, uma agulha, duas agulhas, elas estão aqui. 3, 4. Então, quando você usa a agulha dupla de 4 milímetros, que ela é mais larga, algumas máquinas, como a mini máquina, por exemplo, lá eu mostro certinho pra vocês, ela acaba pegando ali na lateral e aí vai quebrar sua agulha. Então, você tem que comprar as mais estreitinhas, as de 2 milímetros. Mas o que acontece, gente? Geralmente nas lojinhas, é triste, mas acontece. Vocês vão se identificar aí comigo. Quando a gente vai comprar, infelizmente as pessoas às vezes que estão vendendo, são pessoas despreparadas. Ao meu ver, todo mundo, né, necessita trabalhar, seu primeiro emprego, tudo isso, até aí, beleza. Mas ao meu ver, quando a gente se propõe a fazer uma coisa, por exemplo, eu vou trabalhar numa loja de tecido, eu tenho que entender um pouquinho o que é costura, o que é caimento de tecido para poder vender a coisa certa para vocês. Porque às vezes a pessoa que tá comprando também tá meio perdida, e aí a gente vende coisa errada. E acontece muito isso com as agulhas, a pessoa pega e te entrega a agulha dupla, não, só tem essa, a agulha dupla não tem numeração. Mentira, tem numeração e tem essa distância. Então, se você comprou uma agulha aí de 4 milímetros, por exemplo, que é uma longe da outra,
e a sua máquina não aceitou, é porque você tem que comprar uma menor. Eu dou a dica pra vocês comprarem a do kit, tá? Eu peguei a minha, comprei a minha, inclusive, no Mercado Livre. Na verdade, eu comprei o calcador, qual foi? Esse aqui. Eu comprei o calcador de nervuras e eu ganhei as agulhas. E saiu muito mais barato. Porque nas lojinhas aqui eu pagaria quase 20 reais em uma agulha. Acho que deve estar uns 17, 18. Lá eu acho que eu paguei 25 no calcador e nas 3 agulhas. Então compensou muito mais. Mas provavelmente é por isso. Porque a sua máquina, não é que a sua máquina tá com defeito. É que a agulha tá muito longe uma da outra, tá? Você tem que comprar uma mais estreitinha, que aí vai dar certo. Qual o melhor tamanho de tesoura? Ótima pergunta. Eu tenho algumas, meu Deus. Ah, tá aqui. Eu achei que tinha sumido uma tesoura minha. Essa aqui, gente, é a minha preferida. Eu comprei o kit que vinha as 3. Essa aqui eu gosto bastante também, mas eu uso mais essa. Por quê? Aquelas duas, eu vou até pegar aqui pra vocês verem. Ela tá até presa. Além de elas serem grandes, ó, é pouca diferença, tá? Mas eu acho essas aqui, essa aqui eu não gosto muito porque ela é mais grande. Ó, são pouca diferença, mas tem algumas, igual essa aqui, dá pra ver, né? Essa aqui é a minha tesoura de picote, eu quase não uso porque ela é pesada. Então fica muito ao gosto de cada um, não tem como eu te falar, usa essa que é melhor, usa aquela que é melhor. É uma questão de gosto. Eu prefiro essas que são menores e leve, tá? Mas experimenta, coloca na tua mão, vê se dá certinho aqui no dedo. Tem um detalhe, tem a tesoura pra canhoto, tá? Descobri isso há pouco tempo, né? Porque eu não sou, mas a minha filha é canhota e tem tesoura para canhoto. Então, se você é canhoto, procure uma tesoura adequada aí pra você e procure o que você achar melhor. Eu não gosto das tesouras pesadas, então eu prefiro as menores e mais levinhas. Mas vai funcionar do mesmo jeito, tá? A gente tem também um vídeo aqui falando de tesouras, como que a gente corta, tudo certinho. Molde base. Tem frente e costas? Sem querer eu já respondi essa lá no começo. Sim, tem frente e costa. Na verdade, a base ali, a gente pode fazer uma só. Quando a gente for passar para o molde de outra peça, aí a gente vai ter que modificar. Só que a gente tem a modificação de molde. Vou explicar um pouquinho, vai ser uma parte meio técnica aqui, mas é algo que eu ensino lá dentro da metodologia da costura sem cálculo. Quando a gente faz a base, o molde base, ele até não precisa ter ali a parte da frente e da costa. Mas antes da gente passar para a peça propriamente dita, a gente faz as modificações de base, que seria o quê? A base reta, a base acinturada, a base com pence simples, a base com recorte princesa. Então, a gente tem que modificar. E quando a gente faz essa modificação, sim, tem frente e costas, tá? Então, aquela primeira base que a gente tira da camiseta, ela não precisa ter frente e costas. A gente só quer testar pra ver se deu certo as nossas medidas. Mas quando a gente vai passar elas para a próxima fase, digamos assim, quando a gente vai transformar ela nas nossas bases para fazer todas as roupas, aí sim, tem frente e costas, certo? O que mais? Barra no jeans, que dá 3 voltas. Ah, deixa eu ver aqui. Barra no jeans que dá 3 voltas no tecido. A 16 aguenta? Agulha 16, no caso, ela quis perguntar, né? Então, eu não dou 3 voltas no jeans, não. Primeiro, porque eu não gosto de forçar as máquinas. Se você for fazer uma barra em jeans, por exemplo, você consegue fazer até mesmo caminho em máquina. Só que na hora de você dobrar, o que agrega muito volume? Na verdade, não é nem 3 voltas de tecido, é muito mais, tá? Vamos ver se eu tenho algo jeans aqui. Acho que eu só vou ter a chemise. Mas vamos ver aqui se a gente tem uma barrinha. Ó. Aqui na lateral, quando a gente faz a barra, essa aqui é bem diferente porque ela é fininha. Mas quando a gente faz a barra, a gente dobra 2 vezes, né? No caso, ela colocou 3 vezes, mas é 2 vezes que a gente dobra. E aqui dentro ainda tem esse acréscimo da lateral. Se você fez uma calça jeans tradicional, usou aí uma costura francesa, uma costura inglesa, tem mais acréscimo ainda de costura. Então, quando eu vou fazer essa dobra, eu costumo cortar o excesso antes de dobrar para não ficar aí muito volume. Mas sim, geralmente a gente usa a 16. Eu falei pra vocês que eu não uso a 18, né? Muita gente fala, eu uso a 18, eu uso a 22. Eu não uso agulhas maiores que 16 na minha doméstica. Por quê? Você não vai costurar algo muito grosseiro na sua doméstica. Você vai acabar a longo prazo, se você ficar fazendo isso,
você vai acabar estragando a sua máquina, tá? Então, brim, por exemplo, várias camadas de brim. Se eu colocar na Facilita Pro, ela vai costurar, de boa. Mas a longo prazo, aquilo ali começa, vai desgastando até mesmo a barra da agulha ali e tudo. Não, eu não gosto. Então, eu uso no máximo a 16. Serviços acima do 16, eu faço na minha industrial. Poliane, mas eu queria fazer, eu só tenho a doméstica. Mas, gente, que serviço que vocês vão fazer na doméstica além do 16? Vocês vão costurar um couro? Vocês vão costurar um banco de caminhão? Eu falo porque eu já costurei. Pra quem não sabe, eu já trabalhei com tapeçaria. Tapeçaria dá pra fazer em máquina doméstica? Até dá, mas você vai judiar da sua máquina. Se for uma dessas aqui, aí dá, gente. Essas aqui são poderosíssimas. Mas não tem sentido, uma mini máquina não vai costurar uma tapeçaria, tá? Então, às vezes, vocês estão cobrando muito da máquina. Então, quando vocês forem comprar, já vou responder uma dúvida que vocês sempre me perguntam. Qual máquina você me indica, Poliane? Depende, você tem que saber o que você quer fazer, para depois você escolher a máquina. Poliane, eu tô começando, só quero testar, fazer pequenas coisas para ver se eu pego o gosto. E aí, se eu gostar, eu vou dar continuidade. Compra a mini máquina. Tá? Então, você vai fazer teste de modelagem, você vai costurar um tricoline, tranquilo. Não, Poliane, eu já quero começar a fazer roupas como a sua, como, por exemplo, esse casaco. Aí, você não vai comprar mini máquina, você tem que comprar uma máquina maior. Aí, você pode comprar uma Facilita Pro, ou até uma máquina de segunda mão, mas uma máquina mais robusta. Não vai comprar essas pequenininhas de plástico que não vai dar conta. Poliane, eu quero costurar tudo. Tudo que eu ver pela frente, eu quero, inclusive, fazer aí o meu sofá, o banco do meu carro. Aí você precisa de uma industrial, gente. Então, essa é a questão. Não tem como eu te indicar. Você tem que saber a sua necessidade, tá? Então, primeiro você tem que pensar o que você quer fazer para depois você escolher sua máquina. Senão, você compra uma maquininha pequenininha e depois põe a culpa na máquina falando que a máquina é ruim. Mas vocês querem costurar coisa que não dá nela. Então, vocês têm que pensar nisso. Eu fazia o banco de caminhão, é uma costura muito pesada, que até pra máquina industrial eu achava muito pesada. Se vocês repararem, o tapeceiro, eles têm umas máquinas bem antigas, aquelas máquinas robustas. Pessoal que trabalha aí com costura de bolsa, sapatos, são máquinas bem mais fortes. Não dá pra fazer na doméstica. A primeira instância, a primeira peça até você vai conseguir, mas você vai acabar aí queimando a sua máquina, estragando a tua máquina. Então, eu não recomendo, certo? Então, pro jeans 16 tá ótimo. Regular a caixa da bobina? Tipo, ela achou que que isso aí não existia. Sim, inclusive eu mostrei pra vocês já em um vídeo. Tem regulagem sim. A mini máquina não tem, tá? Mas a maioria das máquinas tem sim. Ela tem um parafusinho. Eu vou pegar nessa aqui que tá mais fácil pra me mostrar pra vocês. O que é a regulagem da caixa da bobina? Opa, caiu tudo. Consegui. Aqui é a caixinha da bobina, tá? Vocês estão vendo que aqui tem um parafuso? Vou tentar focar, ó. Esse parafuso aqui, ele é um tensionador da caixinha da bobina. O que acontece, por exemplo, quando usa um lástex e fala assim, eu não uso lástex, aqui é aquele elastiquinho, né? Porque ele estraga a máquina. Não, gente, é porque você está com o lástex aqui sem soltar esse parafuso. E aí o que acontece? Ele esgarça, né? Ele força aqui pra sair. E aí quando você coloca uma linha bem fininha, ela não tá mais tensionando, porque você nunca mexeu nesse parafuso. Então, o problema não é o lástex não é o vilão é quem usa a máquina e não faz a regulagem certa. Então, sim, tem, é esse aqui, e na outra máquina também tem, tá? Só na nossa mini máquina que não tem, por isso que a gente não consegue usar lástex. Eu vi um vídeo da moça colocando lástex na mini máquina, eu testei, pra mim não funcionou. Mas eu vou testar de novo, porque vocês já me perguntaram, mas pra mim não funciona, sabe por quê? O lástex, ele tem que estar bem tensionado, esticadinho dentro da bobina. Então, como a nossa mini máquina não tem o tensionador, como que ela vai segurar ali o elastiquinho e pregar o elastiquinho esticado? Não faz sentido, né? Então, quando você prega, ele acaba que ele não dá aquela elasticidade. Eu vi alguém fazendo, né? Mas a gente sabe que aqui no YouTube tem mentiras. Então, eu só trago pra vocês as minhas verdades. Não é a verdade absoluta. É a minha verdade. O que eu faço e dá certo. E quando não dá certo, eu conto pra vocês também. Mas eu vou testar novamente. E vou fazer um vídeo, tá? Se vocês quiserem, vocês querem ver o vídeo colocando lástex na mini máquina? Deixa aqui nos comentários que a gente testa pra vocês verem se realmente funciona ou não. Mas, respondendo aqui a pergunta da nossa amiga, sim, gente, tem tensão
aqui dentro da caixinha, que é esse parafusinho aqui, tá? Então, tanto nessa aqui como na outra, olhem a de vocês. Se a de vocês é aquela caixinha na parte de baixo, vocês tiram também, vocês vão ver que tem um parafusinho ali na lateral. Quando vocês forem colocar o látex, vocês têm que soltar um pouquinho esse parafusinho pra deixar uma abertura maior e ele passar, tensionar certinho e não estragar a sua caixinha, tá? Pra quem usa muito elastiquinho, vocês podem até ter duas dessa aqui. Deixa uma regulada pra linha, deixa uma regulada pro látex. Mas só pra quem usa muito, tá? Quem trabalha com isso. Pro dia a dia aí não tem necessidade. E não precisa apertar sempre não, tá? Algumas vezes a Facilita Pro mesmo, do jeito que ela veio, eu tô usando até hoje, não precisei mexer. Então não tem necessidade, mas se o seu ponto tá saindo feio, se a linha de baixo, a gente falou da regra do X, vocês lembram? Regra do X. Se o ponto de cima tá feio, o problema tá aqui. Então, se você tá costurando e a linha de baixo tá passando pra cima, tá aparecendo, vem e aperta um pouquinho esse parafuso que vai acertar. Espero que tenha entendido. Tentei pegar aí o máximo de dúvidas possíveis, tá? Mas se ficou ainda alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que aí no próximo vídeo eu respondo vocês. Então, como eu falei pra vocês, estamos chegando no final do nosso aquecimento, vamos falar sobre os materiais e eu vou ensinar vocês pra gente finalizar fazer o teste da modelagem. E aí vocês vão ter o final de semana para dar uma olhadinha. Então vocês viram que a maioria dessas dúvidas que estavam aqui já tinha vídeo explicando sobre agulha, tensão de linha, agulha dupla, a gente já falou sobre tudo isso. Então aproveita, dá uma rodadinha aí nos vídeos passados que eu respondi tudo isso para vocês. Mas, se vocês não acharem um vídeo que tire a sua dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tento responder aí para vocês. O que eu não souber, eu pesquiso e trago aí para vocês, certo? Então é isso. Se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal. Beijinhos no coração. Que Deus abençoe a vida de vocês, a semana de vocês, a costurinha de vocês. E nos vemos amanhã para mais um vídeo do nosso aquecimento.